pela... Boa tarde, senhoras e senhoras. Olá, boa tarde. Vamos começar? Boa tarde. Pronto, só um minuto, por favor. Isabela, tudo bem? Bom, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que estamos dando início à Semana da Qualidade e Segurança da Informação 2021. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu e está prestigiando o nosso evento. E antes de a gente começar, eu gostaria de passar ao nosso presidente, o presidente da Prodam. Pode falar, presidente, estamos com o senhor. Ok. Estamos na área. Gostaria de agradecer a presença de todos nessa nova escalada nossa aí, né, com todos os nossos participantes. Nós estamos muito felizes porque este evento está tendo um recorde de participação, que demonstra aí o interesse, né, de todos, não apenas dos servidores e funcionários, mas como da sociedade em geral, em relação aos temas envolvendo segurança da informação e a gestão da qualidade. Durante essa semana, nós vamos ter aí a apresentação extremamente relevante para a gestão pública de um exemplo do que envolve a Lei de Proteção de Dados, né? A Prodam já vem há um tempo organizando a sua estrutura para essa adequação e a gente acha muito importante poder participar, ou seja, que as pessoas compartilhem e participem, né, dessa nossa experiência para ouvir especialistas que são da área aí, né, com as melhores práticas nas empresas privadas e organizações públicas, o que tem sido adotado para cumprir o que pede a lei. Também temos na programação a apresentação sobre segurança da informação, onde seremos brindados com as falas sobre os principais tipos de ataques cibernéticos e as mais atuais técnicas de proteção em uso no mercado, além das palestras voltadas à gestão da qualidade organizacional, claro. E, para eu finalizar minha fala, eu queria agradecer a toda a equipe da Prodam, que dos bastidores fez e vem fazendo com que este evento seja possível. São mais de 10 pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas nessa organização, e isso é muito importante para a gente. A nossa estimada gerente de gestão, a Lilian, e em seu nome me permita agradecer a todos que, em prol deste objetivo, doaram seu conhecimento e seu tempo para que isso fosse possível. Finalizando, agradeço a todos os palestrantes que aceitaram participar desse evento, importante para a gente, e compartilhando conosco os seus conhecimentos que são adquiridos aí através de muita dedicação e de muito estudo. Muito obrigado a todos, que tenham um bom evento. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. A gente vai já começar, mas antes eu queria dar alguns avisos, tá? Primeiro, a gente queria informar que todos os dias a gente vai ter 2 palestras acontecendo, né, essa semana inteira. Então, assim que acabar essa primeira palestra, eu queria que vocês corressem para o site da Prodam, ou então para o e-mail de vocês, que é onde está o link para outra sala virtual onde vai acontecer a segunda palestra. Caso vocês desejem ter o certificado de participação, é só entrar também no site da Prodam e solicitar o certificado. Lembrando que a gente vai liberar certificados para quem se inscrever até quarta-feira. Depois, queria dizer para ficar à vontade, para fazer comentários, nosso chat está aberto. E, assim, em todas as palestras, ao término, a gente vai ter ali uns minutinhos para a gente poder debater os assuntos que são tratados. Bom,
Para a gente já ir aquecendo, desculpa, para a gente já ir aquecendo, preparamos uma série de vídeos sobre segurança da informação. Então, antes de eu chamar nosso primeiro palestrante, eu queria rodar o primeiro vídeo para vocês, tá bom? Só um minuto. É sem som mesmo, Isabela? Oi, pessoal, acho que eu tive um pequeno problema, vocês me perdoem. Vou tentar passar o vídeo novamente, tá bom? Acho que agora sim. Só um minuto. Você sabe a diferença entre uma senha complexa e uma senha forte? Aqui temos uma senha complexa, pois tem letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Mas uma senha forte precisa ser, além de complexa, longa. Especialistas em segurança recomendam senhas com pelo menos 10 caracteres. Quanto mais longa, mais segura a sua senha. Se ela for, além de longa, também complexa, você pode ficar tranquilo. Curiosidade: a Microsoft, por exemplo, recomenda senhas com 14 caracteres desde 2016. Mas atenção! Senhas complexas demais acabam sendo fracas, podem se tornar sem sentido e acabam sendo anotadas em algum lugar. Por isso, a dica é criar senhas com frases que façam sentido, mas formadas por diferentes tipos de caracteres. Dicas: troque suas senhas a cada 45 a 90 dias. Use os 4 tipos de caracteres: letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Crie senhas com pelo menos 10 posições. Para não precisar anotá-las, crie senhas que lhe façam sentido.
Pronto, voltamos. Agora sim, a gente vai dar início à Semana da Qualidade e Segurança da Informação, PRODAN 2021. O nosso primeiro palestrante do dia é o Flávio Silva. O Flávio já está aqui conosco. O Flávio tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia, sendo metade desse tempo dedicado à área da segurança da informação. Atualmente, ele é gerente do time de tecnologia na Trend Micro Brasil, e na sua palestra ele vai apresentar o cenário e as tendências de ataques cibernéticos no último ano. Flávio, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. Você nos ouve? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, não, prazer, satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Bom, ao longo desse tempo aí deu para acumular bastante experiência, né? De vivência do mercado, de diferentes segmentos que eu já atuei. E vai ser um prazer aqui poder compartilhar um pouco da ótica do que tem acontecido aí do ponto de vista de cibersegurança, de ameaças aí no mercado, tudo aquilo que a gente tem aqui de inteligência do lado da Trend Micro para compartilhar com vocês. E agradeço aí todo mundo que está presente, né, que está aí nos dando a honra da audiência. Espero que seja proveitoso para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar a apresentação, e no final a gente abre aí alguns minutos para perguntas e respostas. Também vou deixar o meu contato, caso as pessoas queiram posteriormente entrar em contato e tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou fechar meu vídeo aqui para poder fazer a apresentação, ok? Consegue ver minha tela? Sigo, já estou publicando. Perfeito. Então tá bom. Podemos começar? Podemos começar, Fábio. Maravilha, então tá bom. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela audiência de vocês. Vamos, né, meu nome é Flávio, eu sou aí gerente de tecnologia aqui na Trend Micro do Brasil e queria compartilhar com vocês um pouco sobre o cenário de cibersegurança, né, que vem aí desde de 2020, né, ou seja, a Trend ela lança um relatório anual de cibersegurança, então falar um pouco sobre o que a gente viu em 2020, e a Trend também tem um relatório sobre as previsões, né, de cibersegurança para cada ano. No início de cada ano ela solta também. Então a gente vai falar um pouco das previsões, e aí com essas previsões, assim, a gente já está aí em agosto, então já dá para falar um pouco de vocês, o que a gente está vendo se concretizar daquilo que a gente tinha previsto, tá? Mas antes de começar a falar especificamente do nosso tema, apresentar brevemente a vocês a Trend Micro. Para quem não conhece a Trend Micro, é uma empresa com foco singular, né, foco único em cibersegurança por mais de 30 anos. Esses 30 anos, né, tem de muita vanguarda na parte de inovação de cibersegurança, né, a primeira empresa a usar o conceito de inteligência em nuvem. Também temos aí, né, toda uma parte de vanguarda aí, de sermos os primeiros aí a trabalhar com a parte de segurança de alta performance para ambientes virtuais. É uma pioneira e líder absoluta em proteção otimizada para workloads na AWS, na Microsoft Azure, no Google, GCP. Utilização de inteligência artificial, termos tecnologias aí para proteção de segmento industrial, de internet das coisas, enfim. A Trend ela tem uma liderança muito grande nesse sentido. Bom, a Trend é uma empresa que vem aí sendo saudável, né, financeiramente, desde que abriu o seu capital aí para o mercado em 98, tem mais de 7 mil trenders, né, como nós falamos, mais de 7 mil colaboradores ao redor do mundo, mais de 65 países, temos mais de 500 mil clientes comerciais ao redor do mundo. Dentre esses clientes, né, 9 dos top 10 da Fortune Global, né, da Fortune Top 500 aí. Bom, e falando sobre a liderança da Trend, né, a gente não poderia falar, ou seja, deixar de mostrar que, ou seja, não é uma coisa que nós estamos falando, né, o mercado reconhece essa liderança. A Trend tem diversas tecnologias de proteção, de cibersegurança, e ela é reconhecida como líder, né, está sempre aí figurando entre os líderes desde
do início aí da sua criação, está sempre entre os líderes desde então, né? Então, em diversas tecnologias, em diversos segmentos de tecnologias que a Trend tem, a gente é reconhecido como líderes, tá? Bom, e nós acreditamos que liderar em cibersegurança envolve ser líder em pesquisa e descoberta de ameaças. Se você é uma empresa que você, né, como no caso da Trend, que desenvolve tecnologia de cibersegurança, a gente acredita muito que a descoberta de ameaças e expertise em ameaças é super importante. E a Trend é líder em descoberta de novas ameaças nos últimos 13 anos. Sendo responsável pela descoberta de 60% das novas vulnerabilidades no mercado. Ou seja, tudo quanto é nova vulnerabilidade que se conhece no mercado nos últimos anos, a maioria foi a Trend que descobriu e de certa forma, publicou, compartilhou isso aí com os desenvolvedores e tudo mais. Ou seja, no relatório do último ano, a Trend tem mais de 60%, na verdade, dessas vulnerabilidades foram descobertas pela Trend, aí, seguidas de outros fabricantes ou outros laboratórios de pesquisa de ameaça. Tá? A Trend ela tem um programa chamado Zero Day Initiative, que é um programa de bug bounty, que é basicamente onde pesquisadores de ameaças eles conseguem descobrir ameaças e, em vez de vender isso, digamos aí, para o mercado negro, na dark web, deep web, eles podem vender para a Trend, né? Eles provam ali que aquela ameaça ela de fato existe e a Trend compra essa ameaça para ela desenvolver uma correção através das nossas tecnologias e notificar o fabricante ali daquela tecnologia para que ele possa, então, desenvolver uma correção, né? Um patch de correção, algo nesse sentido. Bom, e falando um pouco dessa parte de pesquisa da Trend, além, né, de toda essa vanguarda e essa liderança na descoberta de vulnerabilidades e ameaças, a Trend, né, a parte de research, o time de pesquisa da Trend, nós temos diversas áreas aí de foco de pesquisas, né, e áreas específicas dentro da área de pesquisa. Então, temos times que fazem a parte de pesquisa de ameaças, então pensa em ameaça como malwares, códigos maliciosos, etc. Temos a parte de pesquisa de vulnerabilidades e exploits, então são normalmente falhas de código em que os atacantes eles utilizam essas falhas para poder explorar e fazer um ataque bem sucedido. Então temos um segmento específico disso dentro da nossa área de research, e inclusive é nesse segmento que entra o ZDI, que eu acabei de comentar, onde a gente consegue. Tem pesquisadores independentes aí, mais de 10 mil pesquisadores independentes ao redor do mundo também. Temos a parte de pesquisas de ataques direcionados, né? Então, grupos hackers que estão, por exemplo, mirando atacar alvos específicos, às vezes por algum tipo de motivação especial, como hacktivismo, alguma coisa assim. Então, temos um grupo específico fazendo esse tipo de pesquisa. Pesquisas relacionadas a machine learning e inteligência artificial, né? Ou seja, utilizando aí a parte de aprendizado de máquinas, inteligência artificial, como isso pode ser empregado tanto do lado de proteção e como isso tem sido utilizado do lado dos atacantes. Por exemplo, falando de inteligência artificial para ataques, tem se utilizado muito o deepfake, né, que o algoritmo ali computacional, ele forja, por exemplo, o vídeo de alguém e ele grava, ou seja, uma outra pessoa e o vídeo ali, a parte de inteligência artificial faz como se fosse outra, né? Então isso, por exemplo, tem sido utilizado pelos atacantes para se passar por executivos, por diretores, para, por exemplo, ludibriar aí as empresas e como se um executivo estivesse tomando uma decisão, por exemplo, exigindo um pagamento de determinada coisa. Então, isso tem sido bastante utilizado, tem começado a ser mais utilizado, né, pelos atacantes. Temos a parte aí de pesquisa da parte de IoT, né, da internet das coisas. Então, pensa em tudo que tem conectado aí, por exemplo, hoje temos aí muito smart homes, né, com dispositivos inteligentes conectados à internet, coisas até um pouco inusitadas, como, por exemplo, a área medicinal, a parte marca-passo. Tem uma pesquisa nossa, por exemplo, relacionada a isso, onde que já vimos aí hackers conseguindo, por exemplo, fazer ataques bem-sucedidos a um marca-passo. Então, imagina que perigo, que risco a sociedade
poderia se correr. Então, é uma das áreas de pesquisa. Temos aí a parte de pesquisa industrial, né, de IoT ali, que é a parte de segurança operacional, a segurança das coisas, né? A gente está chegando na indústria 4.0, muito tem se falado nisso. Então, o industrial, antigamente, ele quase não falava com o mundo, né? As fábricas, todo esse maquinário não falava com o mundo, mas hoje em dia tem dispositivos industriais inteligentes, conectados à internet, e a gente tem aí a parte de pesquisa voltado para isso. Por exemplo, temos pesquisa né, pesquisadores nossos relacionados a como, por exemplo, se um atacante hackear um guindaste, que conseguiria, sei lá, ser hackeado por radiofrequência, quais seriam os impactos, o que ele conseguiria fazer. Então, temos pesquisas nesse sentido, pesquisas do lado do cybercriminal e underground, né, ou seja, como é que as gangues organizadas elas têm se articulado para fazer ataques, né? Quais são as intenções deles, o que eles vêm buscando, quais são as motivações. Então, N coisas nesse aspecto. E temos aí também a parte de pesquisas sobre o futuro, né? De ameaças futuras. Então, como a gente comentou, inteligência artificial, redes neurais, ou seja, tecnologias que ainda não são comuns e ainda estão em estudo, em desenvolvimento. Já tem pessoas da Trend fazendo pesquisas para entender quais tipos de risco e ameaças podem vir no futuro com esse tipo de tecnologia e como é que a gente poderia ajudar a sociedade a estar mais protegida. Bom, e tudo isso, né, toda essa área de pesquisa, né, ela retroalimenta todas as tecnologias que a Trend tem. Então, tudo que nós descobrimos, tudo aquilo que nós conseguimos encontrar de ameaças e vulnerabilidades, isso a gente sempre incorpora do ponto de vista de proteção nas tecnologias que nós temos. E também nós temos aí toda uma parte de parceria com empresas, com o governo, para a gente também conseguir aí, por exemplo, fazer o anúncio de forma consciente aí, de forma da melhor forma possível das ameaças, para que possam ser corrigidas, para que as empresas também consigam se precaver e não serem afetadas por essas ameaças. Como aqui também está mostrando, né, aqui no cantinho, a parte de a nossa colaboração aí com órgãos, com a parte de defesa, né, aí dos governos. Então, a Trend ela tem pessoas da Trend trabalhando junto à Interpol, à Europol, temos parceria com a FBI, NSA. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar um treinamento para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, a Trend trabalha também muito em parceria com esses órgãos, porque ou seja, a missão da Trend é fazer, né, com que a sociedade esteja segura para a troca de informações digitais, e tudo isso que a gente tem de pesquisa e de inteligência, a gente acredita que a gente pode ajudar a sociedade a estar mais segura, né? Então, não só com as nossas tecnologias, mas também compartilhando o conhecimento e somando forças aí contra o cybercrime. Bom, mas então, chegamos aqui, tudo isso que eu falei, que eu contextualizei, para que vocês entendam um pouco quem é a Trend e por que a gente tem toda essa parte de inteligência de ameaças, né? E tudo que eu vou comentar aqui com vocês é um relatório baseado em dados da nossa área de pesquisa, né? Toda essa área que eu comentei com vocês, diversas áreas aí dentro da nossa divisão de pesquisa. Então, a gente tem dados aí e pesquisas baseadas não só em tudo que a gente encontra, mas também nas estatísticas da nossa nuvem global de inteligência. Tá? Então, a gente consegue não só elencar tudo que a gente já viu, né, que já aconteceu, que é o caso aqui que a gente vai falar, por exemplo, das ameaças de 2020, mas a gente também consegue falar um pouco sobre as tendências do que está por vir de cyberataques no futuro. Bom, e para a gente poder começar aí a falar sobre uma as principais ameaças aí que assolaram aí a sociedade em 2020, a gente já começa falando de uma das que mais preocupa a todos, né, que é o ransomware.
Ransom é a palavra em si, né, de ransomware vem de ransom, que é resgate, e ware que vem de software, né, então a junção das duas palavras, então é um software malicioso que pede resgate, né, traduzindo isso de forma simples. Então é um malware, um software malicioso que ele se instala no computador e ele criptografa, né, todas as informações daquele computador, e os atacantes eles pedem um resgate normalmente em criptomoedas. A mais comum, né, é o Bitcoin. E para que as empresas, né, para que quem teve ali seus dados hackeados, para que eles tenham acesso à informação novamente, eles pedem esse resgate em Bitcoin, porque a criptomoeda, de uma maneira geral, ela é basicamente irrastreável, né, porque por N questões ali técnicas não dá para se rastrear. Então eles conseguem monetizar esses ataques, eles conseguem tirar proveito aí desses ataques, as empresas que porventura são infectadas. E bom, e falando aí sobre a parte de ransomware, o que a gente viu dos principais ransomwares usados em 2020, o WannaCry continuou disparado aí como o ransomware mais usado e mais bem sucedido nesse tipo de ataque, e foi seguido aí por alguns ransomwares que também são bem conhecidos, como o Loki, o Cerberus e o Ryuk. Tudo isso que eu estou falando aqui, né, todos esses nomes que estão aparecendo aí, são a gente fala como se fossem famílias de ransomware, né? São tipos de ransomware, todos eles são o mesmo tipo de ameaça, que tem essa característica de criptografar informações, mas os atacantes eles utilizam de alguns códigos, muitas vezes reaproveitam alguns códigos para fazerem esses ataques. Então, o mais comum aí, o que mais foi utilizado foi o WannaCry, que é uma dessas famílias de ransomware, e foi seguida aí por alguns ransomwares. E o que é um detalhe interessante com relação a esses dados, né, essa estatística, é que o WannaCry ele começou a ser visto por volta do início de maio de 2017. Então a gente, por exemplo, levando em consideração 2020, uma estatística do ano passado, já era um malware conhecido há 3 anos. E ainda assim tem uma vitimização muito grande, né? Tem muitas empresas que foram infectadas com esse ransomware. E a gente continua vendo esse ransomware ativo ainda em 2021. A gente está falando então de 3 a 4 anos, um artefato malicioso que já é conhecido, né? Um malware que já é conhecido e ainda com uma capacidade de afetar as empresas muito grande, né? Muitas empresas ainda afetadas por essa ameaça. Então, isso daí fica meio que como um alerta também sobre a questão de maturidade de segurança, né? A gente está falando aí, está na semana de discussão de qualidade e segurança, então, muitas das vezes aquilo que é, de certa forma, trivial, né? Como a proteção de endpoints, a proteção de servidores, que relativamente, né, a maioria das empresas consideram de certa forma trivial, uma proteção meio que básica, mas ainda assim tem uma vitimização muito grande, né? E a monetização relacionada a esses ataques são muito grandes. A gente tem, por exemplo, alguns exemplos recentes aí de alguns casos que vieram a público, né? Como a JBS, que pagou, se não me engano, em torno de 11 milhões de dólares de resgate por conta de um ataque de ransomware. Tivemos a Ecopetrol nos Estados Unidos, que também pagou um resgate muito grande em cima de um ataque de ransomware. Teve aí a rede laboratorial Fleury, que também foi afetada por ransomware, então, e não há divulgação se eles chegaram a pagar resgate, mas o foco aqui, né, o importante é saber que esse é um tipo de ameaça que é extremamente utilizada, é extremamente efetiva e muito monetizada por parte dos cyberatacantes, tá? Falando ainda um pouco sobre o uso de ransomware, né? É interessante observar, se a gente olhar a estatística de 2020, que em 2020 teve ali entre setembro e novembro um pico na tendência de uso, né? No caso, nos ataques de um ransomware específico, que foi o Ryuk. As pessoas que talvez aqui são da área especificamente de cibersegurança, de segurança da informação, devem ter ouvido falar, ou se não vivenciaram, espero que não tenham vivenciado nenhum caso de Ryuk aí, mas devem ter ouvido falar. Foi um ransomware que atacou muitas empresas brasileiras,
aqui, né? E foi usado em larga escala no Brasil e no mundo. E aqui no Brasil a gente teve aí empresas de diversos segmentos, mas principalmente no segmento industrial, de saúde e de energia, que foram bastante afetados por essa família de ransomware. Também não é um ransomware tão antigo, e ainda assim, por exemplo, no ano passado e nesse ano, tivemos aí bastantes ataques em cima desse tipo de ransomware. Um outro ponto bem interessante, se a gente for olhar do ponto de vista de estatísticas de ransomware, é que a parte, né, o setor de governo em si foi o setor mais afetado com esse tipo de ataque. E isso é bastante alarmante, né? Se a gente for pensar da perspectiva do cenário que nós estamos vivendo uma pandemia global, e os cyberatacantes, né, também tendo isso em mente, eles sabem que se eles impactarem os governos, né, eles de certa forma vão causar um grande impacto na sociedade, e isso requer meio que uma ação enérgica por parte do governo de recuperar os sistemas, de conseguir continuar provendo serviços básicos. Então, foi um alvo muito grande aí a parte governamental, a parte de empresas estatais, etc., para os atacantes, né? E foram seguidos aí da parte de banco, manufatura, saúde, finanças, educação, tecnologia, alimentos e bebidas, óleo, gás e infraestrutura. E um outro ponto também, se a gente olhar ali no ranking em si, a parte de saúde, né, healthcare, estaria ali em quarto. E também vimos muitos atacantes utilizando aí então o ransomware em cima da área de saúde. Como a gente comentou, para uma pandemia global, isso é bastante alarmante, né? Ou seja, casos de poder parar a operação de um hospital, por exemplo, que tem a parte de prescrição eletrônica, várias coisas ali que dependem da parte computacional, e eles atacando em cima disso, justamente tirando proveito e também surfando meio que essa onda, né? Aproveitando esse momento aí de crise para poder gerar esses impactos e terem ali, né, possivelmente um pagamento de resgate. Uma coisa bastante curiosa, né, interessante é o uso de técnicas básicas, mas que todavia são efetivas, né? Como, por exemplo, o uso de spam, né, que é aqueles e-mails não desejados, digamos assim, que a gente recebe, a parte de BEC, que é uma sigla em inglês chamada Business Email Compromise, que são ataques mais direcionados para o meio corporativo, né, com a intenção ali de comprometer os negócios. A parte de phishing e spear phishing, né, então phishing é quando o atacante ele manda um e-mail que não é só um e-mail não, né, indesejado, mas é um e-mail realmente malicioso e ele faz um e-mail mais direcionado. E o spear phishing é a mesma coisa, né, ou seja, é um e-mail malicioso que o atacante ele escreveu, que ele criou para poder fisgar, né, por isso que vem aí o nome phishing, que é a tentativa de fisgar ali a vítima, e o spear phishing é exatamente isso direcionado, né? O atacante ele estuda qual que é o alvo, quem ele quer afetar, né? Quem ele quer conseguir hackear ali através daquele e-mail como um ponto inicial de ataques, e aí eles utilizam desses artifícios aí para conseguirem ter os ataques bem-sucedidos. E, curiosamente, continua, né, sendo uma das principais fontes de ataque e muito bem-sucedidas. Na tela aqui, a gente tem duas imagens de tentativa de roubo de credencial. Na parte esquerda ali, um clone, né, é um e-mail ali com um clone de uma página de login, né, de e-mail corporativo, e na direita um e-mail que direcionava para uma página de login do Adobe, né? Na verdade, uma página clonada, onde a pessoa entraria ali com os dados para o atacante conseguir fazer roubo de credenciais. Um outro ponto bastante interessante, né, que ainda dentro desse assunto de uso de técnicas básicas, mas efetivas, é a utilização de URLs aí, né, de páginas web que os atacantes eles criam
para conseguir fazer esses ataques direcionados, né? Então, eles mandam muitas das vezes essas URLs, né, esses links aí de páginas no corpo de e-mail, dentro de documentos do pacote Office, né, como Microsoft Word, às vezes Excel ali, uma macro, algo nesse sentido, e tem essas URLs ali, um hiperlink, onde a vítima ela clica e muitas das vezes ali começa, né, starta ali um processo de infecção, de um ataque maior, né? Então, estatisticamente, né, o que os atacantes eles costumam fazer para driblar a segurança, eles criam muitas das vezes URLs novas, né, eles criam novas páginas, que essas não têm nenhum tipo de categorização ou não tem nenhum tipo de reputação, e quando se tem ferramentas como filtro web, coisas corporativas que conseguem, né, proteger aí contra sites maliciosos, quando um site é novo, ele não tem nem reputação e nem muitas das vezes está categorizado. Então, uma das formas que os atacantes eles fazem para driblar essa segurança. Então, a gente viu um aumento aí no uso de URLs únicas, né, usadas apenas uma vez e URLs novas para fazer esse tipo de ataque, né? E teve um pequeno decréscimo aí do ponto de vista de URLs que já são conhecidas, né, que muitas das vezes já entraram para a categorização dessas ferramentas de segurança. Bom, outro ponto interessante de falar aqui é que o cybercrime ele não iria deixar passar a oportunidade de usar a pandemia que a gente está vivendo globalmente como pretexto nos seus ataques, né? Quase 90% das ameaças relacionadas especificamente à Covid-19 eram spams, e sendo que 11% desses e-mails, né, que chegaram como spam ali relacionados a Covid-19, 11% tinham URLs maliciosas e 2%, menos de 1%, né, 0,2% tinha algum tipo de malware já no próprio e-mail, né? E quando se trata de países, né, e regiões que mais sofreram com esses tipos de ataques direcionados, temos aí os Estados Unidos, Alemanha, França e Austrália e Reino Unido, né, como os mais afetados, né? Os Estados Unidos ali com uma proporção bem grande, quase 39% desses ataques, desses spams, né, e desses e-mails maliciosos aí com pretexto da Covid foram ali para os Estados Unidos, né? Aqui é só um exemplo de assuntos, né, que normalmente vem ali no e-mail. Então a gente vê aí vários e-mails relacionados ao Covid em si. Então atualizações dos números da Covid-19. A parte de cobrança, né, de faturamento, enfim, N coisas, mas sempre com esse contexto aí, com esse pretexto da Covid-19 para tentar exatamente ludibriar, enganar ali o usuário e começar a desencadear talvez uma infecção ou um ataque. Falando ainda de comprometimento de e-mails e de phishing, os alvos mais frequentes, né, desses ataques de tentativa de comprometimento dos negócios através de e-mail e de phishing, a gente tem aí principalmente o C-level, né, como as pessoas costumam falar, né, os CEOs, CIOs, etc. Então a gente vê aqui estatisticamente, principalmente os CEOs, né, os diretores executivos das empresas, normalmente os cargos ali relacionados à diretoria, à gerência, gestão, né, os tomadores de decisão, então eles são os maiores alvos desses tipos de tentativa de roubo de credencial ou tentativa de engano ali para conseguir fazer um ataque bem sucedido. Ainda falando, né, especificamente sobre os cargos em si, normalmente estão relacionados ali à área financeira, né? Então, são pessoas que costumam ter alçada de aprovação para permitir aprovação de pagar algum tipo de fatura, fazer algum tipo de transferência, algum tipo de transação comercial financeira, e isso daí aumenta a efetividade dos atacantes em conseguir monetizar esses ataques, essas tentativas de ataque. Uma outra coisa bem interessante aí são os tipos de arquivos que são utilizados nesses e-mails maliciosos, né?
se a gente for olhar aqui, quase 50%, né, 47% aí dos e-mails maliciosos que tinham um artefato malicioso tinham ali um PDF, né? Então, um PDF é o arquivo preferido aí dos cybercriminosos para, como é um tipo de documento, de formato, né, de documento meio que padrão, meio que global e que é aceito, abre em celular, abre em computador, enfim. Então, eles utilizam muito PDF e foi seguido aí por XLSX, né, que são a extensão ali da parte de planilhas ali do Microsoft Office. Temos HTML, que é a parte de página web, e, novamente, a parte de documentos ali do Microsoft Office, que é o DocX, né, que seria ali o editor de texto em si. E aqui vale ressaltar a importância de inspecionar esses tipos de arquivo, né? Quando se tem aí uma ferramenta corporativa de filtro, inspeção de e-mail, é super importante inspecionar esses tipos de arquivo, ter tecnologias com técnicas avançadas de detecção, como sandbox, machine learning, inteligência artificial, e também é super importante ter uma política, né, de quais tipos de arquivos podem ser recebidos e enviados, se pode se receber arquivo compactado, né, que está ali zipado, algo nesse sentido, arquivos que são protegidos por senha, isso pode entrar, não pode, tudo isso deveria estar previsto ali na parte de política de segurança da empresa, e é super importante que se tenha isso em mente, né, sempre tentando equilibrar aí a segurança com a usabilidade, com os objetivos de negócio. E um ponto também mais de curiosidade aí, segundo o FBI, mais de 90% dos ataques eles começam por e-mail. Então ainda é uma vertente muito, muito utilizada aí pelo cybercrime e pelos atacantes. Um outro ponto, né, o trabalho remoto ele se tornou mais um desafio para os times de tecnologia, né? A gente viu aí até algumas brincadeiras na internet do pessoal comentando, né, o que fez a transformação digital, acelerou a transformação digital na tua empresa, e aí, entre várias coisas, né, adoção de nuvem, né, entre N coisas, tinha lá uma opção que era a Covid-19, né? E a verdade é que muitas empresas se viram forçadas a permitir o teletrabalho aí, o trabalho remoto dos seus colaboradores frente a uma pandemia global, onde as pessoas não podiam mais ir para os escritórios e para o trabalho. Então, os atacantes, obviamente, não deixariam isso passar. Então, começou-se muito a utilizar a exploração de vulnerabilidades em cima de ferramentas que são muito utilizadas para habilitar o trabalho remoto. A gente vê aqui o uso aí das vulnerabilidades em cima do Fortinet ali, né, que é um fabricante de segurança que tem ali uma VPN, né, tem um cliente de VPN, e aquela vulnerabilidade é exatamente relacionada a esse cliente de VPN. Então os atacantes começaram a utilizar muito essa vulnerabilidade para poder explorar esses ambientes. Também aí a Pulse Secure também tem o mesmo viés de prover ali acesso remoto para um teletrabalho remoto, e Citrix da mesma forma. Mas aí um destaque em especial, né, se a gente for olhar ali o gráfico em si, principalmente para exploração de vulnerabilidades em cima de Fortinet, né, do FortiClient ali, VPN, e do Pulse Secure, que a gente vê ali que esteve em alta, mas depois de um certo tempo a exploração de Fortinet ali chegou a ultrapassar a exploração do Pulse Secure. Bom, seguindo aqui a parte de tentativa de exploração de vulnerabilidade, principalmente devido a essa questão do trabalho remoto, das empresas compartilhando serviços que são essenciais para os colaboradores funcionarem, trabalharem, né, ou seja, para as empresas funcionarem, a gente viu uma tentativa gigante aí de ataques aí em cima de SMB. Para quem não sabe, SMB é um protocolo de compartilhamento de arquivos, aí de redes Windows, né, da rede da Microsoft. Então, quando você tem uma pasta que é compartilhada em um servidor, algo nesse sentido, normalmente você está usando o protocolo SMB para trafegar esses dados ali que você está copiando de um lugar para o outro. Um outro que também chama bastante atenção é a utilização de RDP, né? RDP é um outro protocolo, que é o Remote Desktop Protocol, que é um protocolo de acesso remoto
a computadores Windows, né, sistemas operacionais Windows. Então, eles também foram os que mais sofreram tentativas de ataque. E os outros ali, a maioria estão relacionados ao uso de SMB, alguns tipos de ataque à telefonia, mas um outro que chama bastante atenção é a tentativa de ataque de força bruta em cima de SSH. O SSH é o Security Shell, né? Um protocolo para fazer acesso remoto via linha de comando, principalmente a servidores e equipamentos específicos, né? Isso aqui é muito utilizado principalmente pelo time de tecnologia das empresas. Então, também teve um aumento considerável aí na tentativa de exploração de vulnerabilidades e de ataques em cima desses protocolos e desses serviços em específico. E se tratando de força bruta, falando resumidamente aqui, um ataque de força bruta é quando um atacante ele utiliza ali um dicionário de usuários e senha para ele tentar conseguir um usuário e senha válido e conseguir um acesso não autorizado no ambiente. E aí, até casando aqui com o vídeo ali que foi compartilhado no início, daí a importância de ter políticas de senha forte, né? Usuário e senha forte, porque isso diminui muito a chance de um atacante conseguir descobrir uma senha ali, né, efetivamente. Então, daí entra essa importância, ter ali também uma quantidade de tentativas máximas, né, ou seja, se tentar o usuário e senha de forma incorreta por 3, 5 vezes, isso aí vai de cada empresa, de qual é o risco aceitável, né, de qual o máximo que se pode aceitar ali de tentativa e erro, mas então bloquear o usuário, né, isso daí mitiga bastante a chance de ter um ataque ali bem sucedido. Mas aí os ataques de força bruta mais comuns que a gente viu aí em 2020 são os ataques em cima de NetBIOS, também está relacionado aí a um protocolo da Microsoft em si, tentativa também de força bruta em cima de SSH, que é aquele protocolo que a gente comentou, né, o Security Shell, para fazer acesso remoto aí por linha de comando em equipamentos, em servidores. Também em cima ali de RDP, né, que é um serviço de acesso remoto da Microsoft, e um outro também bem curioso aqui é o FTP, que é um protocolo para compartilhamentos de arquivos, né, o File Transfer Protocol. Também é utilizado hoje em dia, normalmente se utiliza SFTP, a diferença basicamente é que tem criptografia ali para fazer uma conexão mais segura, mas independente de ser SFTP ou FTP, tiveram muitas tentativas de ataque ali de força bruta em cima desses protocolos. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, uma empresa que nos pediu ajuda da Trend, exatamente porque eles tiveram um servidor de SFTP que foi hackeado e os hackers conseguiram fazer movimentação lateral para o ambiente deles, enfim. Então, é um ponto também bem importante para se ter visibilidade e talvez fazer uma revisão da política de senhas, o que dá para colocar de segurança adicional, ou seja, utilizar um múltiplo fator de autenticação, seguir aí a política de senhas fortes, tem aí alguns padrões de mercado que são bem conhecidos, o NIST, por exemplo, é um dos mais conhecidos, ISO 27 também. Então, colocar políticas de senha aí e fatores de segurança que dificulte aí ou mitigue aí a probabilidade de ter um ataque bem sucedido, né? E também, de preferência, né, fazer sempre aquela questão do menor privilégio, né? Ter em mente de tentar sempre dar o menor privilégio, tentar amarrar aí a parte de serviços publicados sempre por origem, né? Então, restringir a origem de onde que pode se fazer determinadas conexões e, enfim, tem N caminhos aí para poder se blindar e mitigar esse tipo de ataque, né, de tentativa de ataque. Bom, aqui tem uma coisa que mais de contexto para poder falar da próxima estatística, mas esses daqui são CVEs, que é o Common Vulnerabilities and Exposures. Quando se descobre uma vulnerabilidade, se cria um código, isso vai como se fosse para um banco de dados público, falando, olha, descobriu-se uma vulnerabilidade
como exemplo aqui chutando, em cima do Microsoft Office, em que o atacante ele consegue executar um comando e depois ele ganha um acesso privilegiado ao sistema operacional. E ele consegue ali fazer N outras coisas no sistema operacional. Então, quando se descobre uma nova vulnerabilidade, isso vai para um banco de dados público falando qual é essa vulnerabilidade, qual seria o sistema, o software que estaria suscetível àquilo e como corrigir a maioria das vezes, né? Então, a Microsoft vai lá e solta patches ali, pacotes de atualização que corrigem aquela vulnerabilidade. Então, aqui a gente tem a quantidade de vulnerabilidades que foram descobertas e publicadas ao longo do tempo. E aí a gente vê, né, uma crescente, por um tempo deu uma diminuída ali entre 2010 a 2013, deu uma oscilada, mas aí basicamente a partir de 2014 vem numa crescente cada vez maior da quantidade de vulnerabilidades descobertas e publicadas, né? E aí é interessante, olhando estatisticamente, a exploração de vulnerabilidades, como de 2019 para 2020 se aumentou, né, a utilização do uso de vulnerabilidades que são consideradas altas, né? Então, quando se analisa uma vulnerabilidade, tem ali algumas coisas que são levadas em consideração para classificar aquela vulnerabilidade, se ela é crítica, se ela é alta, ou seja, qual que é a capacidade de exploração, que tipo de privilégio que daria, se é explorável remotamente, enfim, tem N parâmetros que se usa. E basicamente a gente viu um crescimento aí quase que dobrando da exploração de vulnerabilidades alta, e também vimos aqui um crescimento da exploração de vulnerabilidades com risco crítico, né? Então, de 94 para 173, quase dobrou também, né? Então, os atacantes eles estão cada vez mais utilizando essas vulnerabilidades para terem ataques bem-sucedidos aí e para conseguirem aí um ataque inicial efetivo. E aí um ponto interessante, né, quando a gente olha aí a exploração de vulnerabilidades ou a tentativa de exploração de vulnerabilidades, se comparado aí ano a ano, a gente vê aqui o CVEs, né, ou seja, qual é o ano, aqui no CVE, se a gente for olhar, tem aqui, tá escrito CVE, tá 2005 aqui, ou seja, o ano que essa vulnerabilidade foi descoberta ou foi publicada, e um código dessa vulnerabilidade. Então, o campo do meio ali, né, no caso 2005, 2009, 2010, é o ano que foi publicado. E é interessante se observar que ainda em 2020 se observa uma tentativa de exploração de vulnerabilidades, né, e o uso de vulnerabilidades ainda de 2006, 2010, 2015, 2017, 2019, e você vai se perguntar, mas tá bom, Flávio, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas das vezes as empresas não conseguem aplicar os patches de correção em sistemas operacionais, em softwares que tem rodando em seu ambiente. Sei que essa parte de gestão de vulnerabilidade é super sensível, super difícil de conseguir, muitas das vezes, gerenciar tudo isso, mas ainda assim a gente vê aí vulnerabilidades muito antigas e provavelmente em sistemas operacionais que são mais antigos também, às vezes sistemas legados, que ainda estão sendo utilizados em alta, né? Então, aqui fica até um alerta, né, de como poderia se blindar esse sistema, se é possível aplicar patch, não é, se é possível migrar esse servidor ou esses sistemas para sistemas operacionais mais recentes, em que ainda tenham correções, né? Depois de um certo tempo, os fabricantes de software eles param de lançar correções de segurança para os softwares que eles vão descontinuando. Então, ainda a gente vê aí um uso muito grande de vulnerabilidades relativamente antigas sendo exploradas aí em alta, né? Bom, falando aqui um pouco dos sistemas operacionais mais afetados, né? O Microsoft Windows ainda é o campeão aí de vulnerabilidades e de tentativas de sistemas operacionais afetados, seja com infecções de malware, seja com vulnerabilidades em si. Então, e também vale até um parênteses aqui, o Windows, né, ele tem um market share aí, ele tem uma quantidade do mercado que utiliza o Windows que é bem alta, né? Então, é natural até que, de certa forma, o Windows ele
ele seja o sistema operacional mais afetado aí pelos cyberataques, mas a gente vê também uma quantidade relevante aqui de ataques em cima de macOS e de Linux, né? Salvas as proporções que esses sistemas operacionais têm dentro do mercado. Mas aí a Microsoft ainda, o sistema operacional da Microsoft, o Windows, ele é o sistema mais afetado aí pelos cyberataques. Um outro ponto interessante aqui são as vulnerabilidades, né? Como eu comentei no início ali da nossa área de pesquisa, a gente tem várias empresas, várias pessoas, na verdade, né? Do nosso time que pesquisam aí sobre a parte do underground, né? Como é que o cybercrime ele tem se organizado e como é que eles ofertam, por exemplo, as ameaças, as vulnerabilidades e o que os atacantes ali, né? O que os cybercriminosos mais ofertam no mercado. Esse daqui é um gráfico que demonstra isso, né? A gente tem aí documentos do Microsoft Office, vulnerabilidades relacionadas a Microsoft Office, ao Windows em si, ao sistema operacional, a RDP, como eu comentei, um protocolo de acesso remoto do Windows, aí seguido por WinRAR e outras ferramentas. Então, aqui é mais como um ponto aí também de alerta e de curiosidade, quais são o que o mercado, né, do mercado negro aí do cybercrime mais oferta de vulnerabilidades. Aqui a gente tem também do nosso estudo, a gente tem aqui um custo médio de quanto que custaria cada uma desse tipo de vulnerabilidade, né? Então, uma vulnerabilidade de Microsoft Office, por exemplo, vai de $35 a $500 mil, de RDP da Microsoft de 200 para cima, do WinRAR de 200 a $10 mil, e assim por diante, né? Do Windows em específico, né? Do Microsoft Windows de 500 a $10 mil, Cisco, que é um provedor aí de tecnologias de infraestrutura de $1.000 para cima. Então, são, digamos aí, alguns dados aí de monetização de como o cybercrime vende essas vulnerabilidades, essas ameaças e como eles monetizam isso. Bom, aqui um outro ponto, né? Falando aqui ainda nesse contexto, quais são, né? Ou seja, de um ponto de vista de oferta e procura, né? Ou seja, o que quem está querendo comprar ameaças, o que eles mais procuram e o que quem está vendendo ameaças mais vende, né? O mais oferta ali para venda. Então, a maior parte do que mais se procura são vulnerabilidades relacionadas a Microsoft Word e Excel, né, que estão dentro ali do pacote Office da Microsoft. Temos ali também uma procura muito grande em cima de ameaças do Windows em si, do sistema operacional Microsoft Windows, seguido ali por RDP, um protocolo de acesso remoto, e assim por diante. Então, ou seja, esse é o wishlist, né? A lista de desejo de quem está comprando ameaças normalmente foi essa daqui, as principais, e do parte de oferta, né? Então, quem tem as vulnerabilidades para vender ali do mercado negro, que eles mais ofertam, então está mais ou menos no que aquilo que o mercado procura, né? Eles têm mais vulnerabilidade de Microsoft Word e Excel, de Microsoft Windows, né, seguido por Microsoft Windows, e depois vem o Internet Explorer, né? Então, o que eles mais têm é o Internet Explorer e depois o RDP. Então, aqui é mais para um contexto do que o mercado aí negro do cybercrime mais busca e do que eles mais encontram de ameaças e vendem aí no underground. Bom, aqui eu vou falar rapidamente um pouco, né? Aqui a gente falou um pouco das estatísticas de 2020, de tudo aquilo que a gente viu baseado nas nossas pesquisas, principalmente na nossa rede de inteligência, porque isso daqui tudo isso que eu falei até o momento, né? Não são previsões, não é algo que a gente acha, isso é estatística da nossa nuvem de inteligência. A gente tem mais de 500 mil sensores, né? Que retroalimentam a nossa nuvem de inteligência, e foi o que de fato a gente viu, né? Então, a gente recebe metadados ali dos ataques que estão acontecendo, e isso foi o que a gente viu estatisticamente. Então, agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre, a gente tem um relatório que a Trend ela lança todos os anos também, que é relacionado às previsões de cibersegurança, né? Então, todo ano ela lança um relatório de previsão de cibersegurança,
E aí tiveram algumas previsões aí para 2021, e eu vou falar aqui de forma bem breve sobre essas previsões, até por questões de tempo aqui. Também gostaria de abrir um pouco para perguntas também, né, para compartilhar um pouco aí com vocês, entender se alguém tem alguma dúvida, se vocês gostariam de esclarecer alguma coisa. Então, bom, aqui eu vou falar brevemente. Se vocês, depois eu posso compartilhar com vocês esses materiais, tá? Todos esses relatórios em que eu baseei essa apresentação aqui. E tem esse relatório da Trend que fala da parte de previsões de 2021. Então, o que tem nesse relatório que estava previsto, né, para 2021, para esse ano que a gente está de ameaças, né? Então, o cybercrime tornará os escritórios remotos o seu eixo principal, né? Como a gente comentou, com a questão do trabalho remoto, aí, principalmente devido à pandemia, o cybercrime eles têm utilizado muito aí as vulnerabilidades, porque o que acontece, as empresas elas normalmente têm várias ferramentas de segurança, proteções, né? Elas construíram seu castelo ali de segurança dentro do seu ambiente, mas do nada eles se viram forçados a permitir que os usuários trabalhem de casa, né? Seus colaboradores trabalhem de casa. E aí, em casa, né, quando o colaborador está trabalhando de casa, se torna um desafio um pouco maior de como proteger, né? Ele não está mais dentro do meu castelo de proteção. Então, como é que eu protejo esse usuário trabalhando de forma remota? Como é que eu consigo garantir que ele está seguindo todas as diretrizes da política de segurança da informação? Como eu consigo garantir que ele não vai vazar nenhum dado sensível? Então, né, se aproveitando disso, o cybercrime ele tem utilizado, né, desse trabalho remoto, dessa fraqueza de segurança que tem principalmente no usuário doméstico, né? Não tem ali equipamento de proteção, etc. Eles têm utilizado isso como seu eixo principal para os ataques, né? Então, como se tem aí muitas das vezes um ambiente mais vulnerável com o usuário trabalhando de casa, eles têm utilizado muito disso para fazer os seus cyberataques. Então, a questão da pandemia também, né, especificamente do Covid, falando do Covid em si, a gente viu que 2020, estatisticamente, se utilizou muito aí das notícias da pandemia para se fazer cyberataques e tem se mostrado um terreno fértil, né? Os atacantes viram que isso funciona, que a sociedade está preocupada com a pandemia e eles têm utilizado cada vez mais disso para conseguir cometer seus cybercrimes. Eles têm atacado, por exemplo, laboratórios, centros de pesquisas que desenvolvem, por exemplo, têm buscado a vacina, né, do Covid e de outras doenças também. Então, principalmente do Covid, que agora está mais em alta, ele se tornou um alvo grande para eles. O teletrabalho, né, forçou aí as empresas a confrontar o ambiente e a arquitetura de segurança atual. Como eu comentei, as empresas, muitas das vezes, elas construíram seu castelo de segurança, de proteção, mas se a gente parar para pensar, o castelo é estático, né? Não tem como você levar esse castelo para cada usuário, para proteger cada usuário. Então, muitas das vezes as empresas estão se vendo forçadas a rever essa arquitetura de proteção, de segurança, e isso é um desafio muito grande e isso vai ser um desafio cada vez maior, né? Com a adoção de nuvem, de plataformas de colaboração. Então, essa é uma tendência que já não é de hoje e vai continuar acontecendo, e a gente já tem visto isso em 2021. A necessidade sem precedentes de informação, né, sobre os usuários vai direcionar a atenção dos cybercriminosos às informações coletadas. Então, se a gente parar para pensar, com toda essa questão do teleatendimento, do teletrabalho, de tudo ser mais remoto, né, para evitar ao máximo presencial, isso faz com que as empresas precisem coletar mais dados dos usuários, né, dos seus clientes. Então, imagina que eu preciso fazer um exame médico laboratorial e eu posso agendar isso pela internet para que a empresa venha coletar, né, ou que o órgão venha coletar as amostras, sei lá, de sangue, ou aplicar vacina em casa. Então, se tem uma necessidade de fazer um cadastro, de se compartilhar dados que são considerados sensíveis, né, os famosos PIIs, que são os dados pessoais identificáveis, e isso é previsto tanto na GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, quanto na LGPD aqui do Brasil.
Então, como cada vez mais você está tendo essa busca pelo online, pelo teleatendimento, pelo atendimento remoto, as compras online, etc., os atacantes cada vez mais ficaram interessados nesses dados, né? Em como conseguir roubar esses dados, essas informações sensíveis, porque eles sabem que as empresas elas sofrem sanções, elas pagam pelas violações de dados, e isso traz aí a possibilidade de monetização para eles, né? Um outro ponto cada vez mais os atacantes eles vão utilizar de vulnerabilidades recém-descobertas. Como a gente viu ali, estatisticamente em 2020, eles têm utilizado ainda de vulnerabilidades até antigas, relativamente antigas, mas cada vez mais eles têm utilizado vulnerabilidades recém-descobertas, porque as empresas elas demoram um tempo até conseguir corrigir essas vulnerabilidades, aplicar uma correção. Então, cada vez mais eles têm utilizado vulnerabilidades recém-descobertas para poder fazer esses ataques e serem bem-sucedidos. As APIs, né, que são interfaces, né, de forma resumida, são interfaces ali de interação entre sistemas. Eles têm se tornado um dos vetores favoritos aí dos ataques. Por exemplo, a gente tem o Open Banking, né, que é uma das coisas que vem muito se falando no mercado financeiro, principalmente no mercado bancário, onde as instituições financeiras elas abrem algumas interfaces que são conhecidas como APIs para que outros bancos ou outros sistemas possam se integrar e, por exemplo, pegar informações que possam ajudar o usuário final. Então, digamos que eu utilizo uma conta de um banco e eu quero usar um software para gestão financeira, né, a organizar a minha vida financeira. Então, os bancos eles têm aberto algumas interfaces para que esse software ele possa consumir esses dados e ele possa organizar ali, talvez no meu celular, a minha vida financeira, mas por ter essa interface, né, de integração aberta, isso também é um vetor de ataque aí, e os cybercrimes, os atacantes, eles têm utilizado cada vez mais disso, das APIs, para conseguirem fazer os ataques bem-sucedidos. Softwares corporativos e aplicações em nuvem, né, usadas para o trabalho remoto, serão perseguidos por bugs críticos, né? A gente viu aí em 2020, em 2021, vários bugs aí de softwares bem conhecidos como o Zoom, né, que foi muito utilizado, tem sido muito utilizado aí para fazer apresentações remotas, para fazer reuniões remotas. Tiveram aí algumas vulnerabilidades, o próprio Microsoft Teams também tiveram algumas vulnerabilidades. Então, cada vez mais os atacantes eles vão procurar ameaças e vulnerabilidades nessas plataformas de colaboração devido à pandemia para conseguir explorar e conseguir fazer um ataque bem sucedido, né? E aí, ou seja, existem novas saídas aí para todas essas ameaças, tudo isso que a gente comentou, existem sempre ferramentas e tem que se pensar sempre que a ferramenta por si só ela não é o suficiente, então tem que se aliar sempre aí uma boa política de cibersegurança com boas ferramentas bem administradas, bem implementadas, para conseguir ter uma segurança cada vez mais efetiva num mundo que a gente vê que é cada vez mais dinâmico e mais desafiador aí do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de cibersegurança. Então, a Trend tem diversas tecnologias, como a gente comentou lá no início, que são líderes de mercado e tudo que a gente tem visto é que muitas das vezes as empresas, mesmo tendo boas tecnologias, boas ferramentas, ainda assim, muitas das vezes é difícil implementar e aliar, né, toda essa parte de segurança aos interesses de negócio, à usabilidade e etc. Então, é um desafio grande para os nossos amigos aí, para os meus companheiros de tecnologia e de cibersegurança, mas são desafios que a gente tem que conseguir endereçar para que a gente consiga continuar, né, fazendo uma sociedade com troca de informações seguras, de forma digital, né, para permitir a colaboração, o trabalho remoto, e fazer com que a nossa sociedade consiga continuar funcionando e operando, mesmo nesse cenário diferente que a gente tem vivido, que é o cenário pandêmico. Eu passei aí 5 minutos do tempo que eu gostaria de deixar uns 10 minutos para a gente poder fazer a parte de perguntas e respostas, mas temos aí 5 minutos aqui, segundo o meu cronômetro, então eu gostaria de deixar aberto agora para quem tiver dúvidas, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, vai ser um prazer para mim poder responder a vocês. Oi, Douglas, estou te ouvindo.
A gente fica até sem... Eu pelo menos, né, que não sou uma pessoa técnica, fico até sem palavras. Desculpa. Tem problema, imagina. Porque, meu Deus do céu, quando você falou que eles estavam tentando invadir marca-passo, eu já fiquei nervosa. É verdade. Não, bom, até falando sobre isso, né, tem algumas pesquisas que são bem interessantes, né, da nossa área de pesquisas, e como eu comentei, tem ataques, inclusive, bem-sucedidos, tá? A gente viu nessa área de pesquisa ataques bem-sucedidos, essa questão do marca-passo, né? Então, imagina, agora, quando se quer contratar um matador de aluguel, agora não é mais o pistoleiro, né? A pessoa que executava com uma arma de fogo. Imagina uma pessoa conseguir matar uma outra pessoa através de um computador ali, hackeando um marca-passo, né? E isso tem se tornado real. Bom, mas eu estou aqui, graças a Deus, com uma técnica, Lilian, que é a nossa gerente de gestão de projetos e entende tudo disso. E antes da Lilian falar, eu vou fazer algumas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, tá bom? Tá bom, tá legal. Como fica o setor público com a LAI mandando abrir, entre aspas, né, a LGPD, mandando abrir, e a LGPD, entre aspas, mandando fechar os dados? Bom, a questão da LGPD é um desafio para todas as empresas, na verdade, para a sociedade, de uma maneira geral. Todo mundo que manipula os dados, né, que são pessoais, aí, identificáveis, é um desafio muito grande para as empresas, seja governamentais, sejam privadas, lidar com tudo isso. E o desafio é exatamente esse, né? Como é que eu consigo equilibrar, ou seja, permitir com que o serviço esteja disponível, se tratando especificamente de órgãos governamentais, órgãos públicos, eu tenho que permitir com que os serviços eles estejam abertos à população, mas de forma segura, né? Então, a LGPD em si, a legislação, como a maioria das regulamentações, ela é um tanto vaga em como se endereçar, ela simplesmente te fala o que endereçar, né? Então, você tem que proteger os dados pessoais das pessoas, né, dos cidadãos ali, dos usuários, só que ela não fala especificamente como você tem que endereçar, né? Ou seja, que ferramenta você vai usar, como você vai fazer isso. Então, é um desafio, sim, para todos os órgãos, né, seja para empresas ou órgãos governamentais, e existem N alternativas, né, assim, existem N caminhos de se endereçar. Isso vai depender muito da particularidade de cada negócio, das tecnologias que se tem, dos processos e pessoas. Eu sempre comento, né, apesar de trabalhar numa empresa que desenvolve tecnologias, soluções de segurança, mas não se resume a isso, né? A resolução do problema não se resume simplesmente em comprar mais tecnologias, em ter mais ferramentas. Envolve processos, envolve políticas, envolve pessoas. Então, arquitetar todo esse ecossistema e analisar, né, o negócio ali para ver como proteger é o caminho mais adequado, e entender se tem essas ferramentas necessárias, os processos necessários para proteger aí os dados das pessoas e coibir aí o vazamento de dados, que é o que é previsto na LGPD, os dados sensíveis das pessoas. E aí eu queria aproveitar que estamos falando desse tema e dizer que amanhã a gente vai discutir só a LGPD. Então a gente vai voltar e bater nessa tecla, né, que é realmente uma dúvida de todo mundo. Lilian? Outra pergunta. Sim, a gente tem uma pergunta que acho que é mais do teu negócio. Tá bom. A Trend não está com vendas de TMs, porque só tem soluções de software, em questão de um servidor de controle e segurança de falha. Se a Trend tem UTMs, era essa a pergunta? Isso. Tá bom. Bom, a Trend ela tem diversas tecnologias. O UTM em si, até não sei se todo mundo que está ouvindo conhece o termo. UTM é um termo utilizado para Unified Threat Management, se não me falha a memória. A gente tem uma sopa de letrinhas em tecnologia, mas se não me engano é essa a sigla de UTM. E é basicamente um equipamento, né, um firewall, digamos aí, de última geração, são os equipamentos mais novos, e eles têm várias funcionalidades
de proteção, né? Desde firewall, como é o tradicional, mas várias outras características ali. A Trend, em específico, não tem um firewall UTM, tem N outros fabricantes, desenvolvedores de software que tem. A Trend, ela tem uma tecnologia de NGIPS, que é Next Generation IPS, que é, para quem conhece, para quem é da área de tecnologia e de segurança, é uma tecnologia também de proteção de rede, mas não é especificamente um firewall, né? É uma tecnologia que basicamente fica escutando todo o tráfego que está entrando na rede ali, e ele consegue blindar, né, baseado em comportamentos de rede, ele consegue identificar quais são os desvios dos padrões, ou seja, o que é um tráfego que não é usual, que não é comum naquele ambiente, e consegue blindar ali contra explorações, tentativas de ataque em rede, tentativa de explorações de vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas, inclusive, com técnicas de machine learning e outras técnicas. Então, resumidamente, a Trend ela não tem um firewall UTM, ela não tem tecnologia de firewall UTM, mas nós temos outras tecnologias, como eu comentei, um Next Generation IPS, né? Temos famílias de Next Generation IPS, temos tecnologias também de proteção de rede, que é Threat Detection System, né, que são tecnologias que conseguem dar visibilidade de rede norte-sul, leste-oeste, enfim. Temos algumas tecnologias de proteção de rede para conseguir ajudar a endereçar essa questão de segurança de rede. Então, caso quem perguntou tenha interesse em entender como a Trend pode ajudar nesse desafio de proteção de rede, fiquem à vontade para me procurar. Eu vou compartilhar aqui no chat os meus contatos, né? Então, fiquem à vontade para mandar um e-mail, para me procurar no LinkedIn, e a gente pode agendar aí para estar conversando e falar como a Trend pode ajudar. Vou fazer mais uma antes de passar para a Lívia. A Trend indica alguns indicadores de segurança para empresas? Indicadores de segurança, bom, eu não sei se é exatamente isso que quiseram fazer com essa pergunta, né? O que quiseram dizer com essa pergunta, mas sim, o que a Trend recomenda, na verdade, né, não necessariamente o que a Trend recomenda, mas o que o mercado recomenda de uma maneira geral, né? Tem alguns padrões de segurança e de melhores práticas, seja em tecnologia, de uma maneira geral, e em segurança em específico. Então, falando de tecnologia, temos o ITIL, né, como uma biblioteca extremamente conhecida de melhores práticas de governança de TI. O COBIT, na verdade, está mais ligado à governança em si, né? O ITIL mais ligado à sustentação e operação, o COBIT mais ligado à governança, uma parte mais estratégica. E falando aí de cibersegurança, né, mais focado especificamente em cibersegurança, também tem vários frameworks de mercado, vários padrões de mercado que são muito utilizados. Então, por exemplo, a ISO 27000, talvez uma das mais conhecidas, né? A ISO é um órgão internacional que cria vários padrões e tem a 27000 especificamente que trata de segurança da informação. E tem vários outros, o NIST também, né, que é um órgão nos Estados Unidos que ele regula basicamente os padrões do mercado americano e basicamente o mercado global, de uma maneira geral, segue as recomendações do NIST. Então, o NIST incorpora ali várias recomendações em N aspectos. Temos o CIS também, ou seja, tem N padrões de mercado que são considerados confiáveis aí que o mercado normalmente segue. Mas eu destacaria aí principalmente que o mercado mais costuma seguir é a ISO 27001 e o NIST. E, bom, e tem alguns outros aí, porque também vai depender um pouco da especificidade do negócio, né? Então, tem empresas que às vezes precisam seguir, sei lá, a empresa faz transação de cartão de crédito e ela quer estar aderente ao PCI, por exemplo, que visa garantir a segurança de transações de cartão de crédito. Então, tem vários controles específicos para transações de cartão de crédito, vai depender um pouco do modelo de negócio. Mas, então, em resumo, ITIL e COBIT para governança de TI, de uma maneira geral, de forma mais ampla, e ISO 27000 e NIST, que tem várias publicações específicas de cibersegurança. Tá ótimo. Lívia? Ok, obrigada, Flávio. Só vou Imagina. pedir para você dar uma geral resumida para o pessoal que está nos assistindo, já que nós temos a
possibilidade ainda de ter órgãos com pessoas que estão trabalhando em casa, né, no home office, e às vezes eles estão fazendo revezamento. Então, que cuidado ele teria que ter no seu ambiente doméstico para apoiar a empresa, e também Sim. que outras exigências a empresa também deveria tomar do seu lado para evitar que houvesse vazamento de dados, invasão do ambiente corporativo através desse equipamento que está em casa e que às vezes não está muito bem protegido, até os roteadores, né, domésticos, aqueles que são invadidos normalmente, porque a gente não cuida da senha. Então, dá só um resuminho geral ali. Vamos lá, estou em casa fazendo revezamento, home office, o que é que eu tenho que ficar antenado? Bom, do lado do usuário em si, o usuário é um dos elos mais importantes da cadeia, mas também um dos elos mais fracos da cadeia, né? Porque o ser humano ele tem uma tendência a confiar e acreditar e ser curioso, né? São características do ser humano em si. Então, uma das dicas principais é ter muita atenção no tipo de coisas que se abre, do que se recebe por e-mail, do que se recebe por redes sociais, por redes, né, de contato. Então, a gente sabe que o pessoal utiliza muito o WhatsApp, né, outras meio que redes sociais, chats aí instantâneos, que se recebe link, recebe correntes, né, enfim, N coisas. Então, desconfiar dos tipos de link que se receba, desconfiar de números ou de contatos que você desconhece, né? Então, assim, evitem ao máximo abrir links e coisas de contatos que vocês não conheçam, bancos, outras instituições dificilmente pedem qualquer tipo de informação, de atualização cadastral por e-mail, por telefone, por SMS, qualquer coisa desse tipo. Então, primeiro ponto é desconfiar, sabe? Ter sempre aquela pulguinha atrás da orelha e desconfiar de tudo, porque é muito fácil, né, cair, né, se tem um desvio de segurança ali, cair em alguma cilada dessas, assim. Do ponto de vista, e assim, sempre tentar manter, se o computador não for corporativo, se é corporativo, normalmente o time de tecnologia das empresas atualiza e tem ali as ferramentas de forma instaladas, ferramentas de segurança, etc. Mas, de uma maneira geral, sempre tentar manter o máximo atualizado para não ter essa exploração de vulnerabilidades que a gente comentou. O mesmo se aplica para dispositivos móveis, tá? Então, se você utiliza o celular para trabalho, né? O celular, eu diria até que o celular hoje, ele tem mais informação sensível nossa do que o computador, né? A gente tem a parte de software bancário, a gente tem informações que muitas vezes são sensíveis no celular. Então, é importante também ter tecnologias de proteção para dispositivo móvel e ter todas essas precauções e cuidados quando se está trabalhando remotamente. Outro ponto, né? Eu sei que eu também sou usuário, né? Apesar de trabalhar com tecnologia e com segurança, eu também sou usuário no final do dia, eu também consumo tecnologia, e a Trend também tem padrões extremamente rígidos de segurança, né? Então, a gente também tem que trocar senha de 30 em 30 dias, e tem que ser aquela senha enorme, tudo, mas isso é extremamente necessário, E aí, falando um pouco mais para o time de tecnologia, né, para os meus colegas aqui de segurança, de tecnologia, é super importante ter aquele conceito de segurança em camadas, né? O pessoal brinca que a segurança é como se fosse cebolas, com várias camadas. Então, ter duplo fator de autenticação, né, ou múltiplo fator de autenticação. Então, quando se trata de acessar softwares corporativos, informações corporativas, ter algum tipo de token ou de duplo fator de autenticação que chegue ali para o usuário num segundo dispositivo, como um celular, né? Então, pede uma segunda senha para autenticar no e-mail, autenticar em ferramentas corporativas, ter algum tipo de software de proteção no desktop, no notebook, que seja gerenciado pela nuvem de preferência, porque ele consegue continuar enviando políticas, sabendo se os dispositivos estão sendo atualizados, etc.
ter formas de garantir a parte de compartilhamento de informações, principalmente informações sensíveis, de forma segura. Então, tem ferramentas que dão visibilidade do que está sendo compartilhado e se, porventura, tem algum tentativo de vazamento de dados, né? Tem ferramentas hoje que elas conseguem, inclusive, identificar os tipos de comportamento de usuário. Então, imagina que um usuário é do setor de faturamento, chutando aqui, e ele sempre acessa determinados servidores, determinados arquivos, e do nada tem um desvio de comportamento muito grande, né? Ele começa a acessar outros sites, enviar muitos arquivos que não são comuns para ele. Então, tem tecnologias que conseguem entender esses desvios de comportamento e, de certa forma, alertar de que aquilo ali pode ter algo de errado acontecendo. Então, tem N camadas de segurança que pode se implementar, mas é sempre muito importante lembrar do básico e do trivial, que é ter cuidado, né, do lado do usuário e se implementar ali alguns processos de segurança que não necessariamente envolvem custo ou envolvem ferramentas extraordinárias. Muitas das vezes um processo bem feito de duplo fator de autenticação, de senhas com um padrão alto de segurança, isso já consegue reduzir muitos riscos, né? Mas o risco, a gente tem que sempre lembrar também que o risco ele sempre existe, a gente consegue diminuir, né, ou aumentar ele dependendo do tipo de postura que a gente tem, e isso tudo vai depender muito de uma análise de risco da empresa, do quanto que se pode aceitar de risco e o quanto que se está disposto a investir em processos, em pessoas e em tecnologias para endereçar esses riscos. Nossa, muito obrigada, Flávio. A gente já tem alguma pergunta. Eu vou pedir às pessoas, como a gente já está com o nosso horário aqui, né? Já super apertado, eu copiei o seu e-mail e o seu perfil no LinkedIn aqui no chat. E aí, né, você falou que está disponível, né? Isso era uma coisa. Eu queria confirmar também se você vai disponibilizar sua apresentação. Claro, eu posso, sem dúvida, eu posso disponibilizar a apresentação. Eu aproveito e adiciono aqui um slide aqui com as referências bibliográficas, que basicamente são relatórios da Trend. Então, as pessoas também, olhando a apresentação, vão conseguir acessar o relatório original da Trend, das quais eu extraí as informações aqui e sintetizei para compartilhar com vocês, tá? Eu, sem dúvida, compartilho isso com vocês. E aí a gente tem um compromisso, então, de colocar na nossa página para todo mundo que está aqui conseguir acessar. Bom, muito obrigada. Queria avisar para quem está aqui nessa sala, eu coloquei o link para a próxima sala, e aí, Flávio, inclusive, te convido a participar, se você puder, tiver disponibilidade. A gente vai falar de inteligência artificial no cenário de ameaças virtuais, um pouquinho do que você já falou também hoje. Tá legal, bom? Legal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, foi um prazer participar aqui. Obrigado a todo mundo pela audiência aí, todos que puderam comparecer. E, como você comentou, né, compartilhei os meus dados. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser tirar alguma dúvida, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigada, tá? Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente está esperando vocês na próxima palestra. Tá bem. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, nós vamos participar. Um abraço. Tá.